Então, a gente vai para mais um dos nossos vídeos e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre higiene ocupacional, que também é um tema que, de acordo com a norma regulamentadora número 5, deve ser abordado aos membros da CIPA. O objetivo, falando quando a gente fala de higiene ocupacional, é muito mais do que limpeza, tá, gente? A higiene ocupacional, ela abrange vários aspectos do ambiente de trabalho e o objetivo sempre é avaliar os riscos do ambiente de trabalho e controlar ele. Então, não tem muito a ver com limpar, lavar, varrer, organizar. Também tem a ver com isso, mas não é apenas isso, tá? A higiene ocupacional ela vai estar muito voltada para a questão de riscos ambientais e a maneira como a gente vai controlar esses riscos ambientais presentes no ambiente de trabalho. E os princípios, né, da higiene ocupacional são prevenção de acidente de trabalho e prevenção de doença do trabalho. A gente viu anteriormente o conceito de doença do trabalho e doença profissional, né? E a gente pode estabelecer como a mesma coisa. Então, prevenção de acidente de trabalho, prevenção de acidentes de doenças do trabalho e doenças profissionais, tá bom? As ferramentas utilizadas dentro do processo de higiene ocupacional vão ser o reconhecimento dos riscos do ambiente de trabalho, quantificação desses riscos, medidas de controle e acompanhamento das ações. A higiene ocupacional está muito voltada para a questão dos riscos ambientais e o objetivo dela sempre vai ser o quê? Eliminar esses riscos do ambiente de trabalho. Quando eu não conseguir eliminar, eu vou adotar medidas para que esse risco ele seja minimizado de forma a não trazer malefícios para o colaborador, não causar doenças, nem acidentes. Então, dentro dos conceitos de riscos ambientais, a gente tem aí os riscos físicos, biológicos, de acidente, químicos e ergonômicos. E a gente vai estar falando sobre cada um deles um pouquinho mais à frente, dando um detalhamento de cada um desses riscos, dessa classificação de riscos no ambiente de trabalho. Lá. Os riscos físicos, nós temos ruído, vibrações, radiações, ionizante, não ionizante, frio, calor, pressões anormais, né, umidade. O químico, poeira, fumos metálicos, névoas, vapores, substâncias químicas de modo geral. Biológico, vírus, bactéria, protozoários, parasitas, fungos. Ergonômico, físico, voltado muito para a postura do trabalhador, controle rígido de produtividade, riscos excessivos, ritmos excessivos, jornada de trabalho muito prolongada, outras situações causadoras de estresse físico ou psíquico. E risco de acidente é tudo aquilo que pode gerar lesão, gente. Então, assim, arranjo físico inadequado, abertura de piso, eletricidade, probabilidade de incêndio e explosão, tá bom? O efeito do risco físico no organismo, gente. O risco físico, dependendo da sua natureza, ele pode gerar câncer, por exemplo, exposição à radiação ionizante, pessoa que fica exposta a raio-x constantemente, ela pode desenvolver câncer, como ela pode, se for ainda em processo de formação, desenvolver uma má formação fetal. Perda auditiva, se estiver exposto ao ruído, perda da visão, se estiver exposto à radiação não ionizante, como por exemplo a radiação da solda, hipotermia, como é o caso de uma pessoa que trabalha numa lavoura de arroz, tá bom? Que fica o tempo todo sobre local encharcado. Risco químico, a gente tem lá alterações no sistema formador de sangue,
Muita gente, às vezes, principalmente pintores industriais, eles gostam de, após o exercício do trabalho, lavar parte do corpo com thinner. O que acontece com o solvente? O solvente ele é absorvido pela pele e vai direto para o sistema formador de sangue, ou seja, ele vai lá para a tua medula. E lá na tua medula, aonde gera a hemoglobina, aonde gera os glóbulos brancos, que são o sistema de defesa do nosso organismo, ele vai ficar deficitário. E aí você vai ter problemas, sim. Você pode desenvolver leucemia, você pode desenvolver câncer em vários ambientes, em várias partes do corpo, queimaduras, doenças respiratórias. Então, o risco químico, ele é muito complicado até mesmo da gente controlar, porque o ser humano não foi feito para estar trabalhando com agente químico. Porém, a nossa natureza é de sempre buscar melhorias para o ambiente. E as substâncias químicas acabam nos ajudando. Então, assim, a gente acaba se expondo a elas e elas podem gerar problemas diversos no organismo. O risco biológico, contaminação pessoal e contaminação comunitária. Haja vista aí o coronavírus, você vê que uma pessoa pode infectar até 7, né? E essa pessoa que contaminou 7, essas 7 vão contaminar mais 7 e assim sucessivamente. Ergonômico, DORT, que é a doença osteomuscular relativa ao trabalho, ou LER, que é a lesão por esforço repetitivo. O DORT, ele é muito voltado para a questão da musculatura, tendões, coluna, tá? Então, ele vai contemplar, são as doenças do músculo, é a doença do sistema osteomuscular, tá bom? Então, toda a parte óssea, toda a parte muscular e toda a parte de tendões, o DORT contempla. E LER, ele vai falar apenas da lesão de tendões, como as tendinites, tendinite, bursite, né? Doença do túnel do carpo, acontece muito com o digitador, a doença do túnel do carpo, porque a pessoa fica o tempo todo digitando e aí ela vai ter uma inflamação lá no envoltório, né, no invólucro dos tendões dela, bem próximo ao pulso. E aí essa inflamação desencadeia um inchaço nas mãos, uma dificuldade na movimentação dos dedos, porque ela está com uma LER, que é a doença do túnel do carpo. Muito comum para quem fica fazendo movimentos repetitivos, não só para digitador não, gente, salgadeiro, a pessoa que faz salgado, essa pessoa também tem muito problema no carpo, porque fica o tempo todo massando massa, enrolando salgado, e essa pessoa também pode desenvolver tendinite devido à sua atividade que é repetitiva. Quais são as consequências tanto da doença ocupacional quanto do acidente de trabalho, né? As consequências, primeiro, para o trabalhador, a necessidade de recorrer a uma assistência médica. A gente sabe que a assistência médica no Brasil ela é complicada, né? Você achar um médico bom, que trate de você, que resolva o seu problema, que te traga um resultado satisfatório, às vezes é complicado. Então, uma pessoa que está doente, ela tem o sofrimento físico e mental. Às vezes ela tem que usar próteses, fazer cirurgias, fazer uso de medicamento, fisioterapia, assistência a psicólogo, né, psiquiatra, mobilidade que fica ruim, a locomoção é afetada. Às vezes, após a doença, a pessoa fica desempregada. Às vezes tem um desamparo da família, diminuição do poder aquisitivo e pode chegar à marginalização. O que a higiene ocupacional ela entende? Tá? E aí, isso não é um conceito só da higiene ocupacional, mas sim do
o conceito da segurança do trabalho, que o profissional ele tem que chegar, trabalhar e voltar para casa em estado perfeito. O ambiente de trabalho não é meio de doença ou acidente, o ambiente de trabalho ele é meio de vida, porque lá você desenvolve as suas atividades e no final do mês você ganha o seu dinheirinho para você viver sua vida. Então é uma forma de ganhar a vida, de ganhar métodos para você se manter. Então a gente não quer nunca que um trabalhador tenha esses tópicos que a gente abordou agora como consequência de uma doença ou de um acidente. O objetivo sempre é fazer com que essa pessoa volte bem para casa. Para a empresa, às vezes a gente pensa que o problema é só para o funcionário. É claro que ele é a parte mais a que mais sofre, né? Que mais tem o débito da situação. Mas a empresa também tem paralisação do setor, salários que ela paga, os primeiros 15 dias de afastamento ela que paga, comoção de trauma, né? Coletivo, porque as pessoas ficam penalizadas e aí você, às vezes, não consegue realizar certas atividades porque a pessoa, os colegas de trabalho, eles se veem na mesma situação que aquele outro funcionário que se acidentou e não consegue desenvolver a sua atividade. A gente acaba tendo diminuição da produção, às vezes desperdício de matéria-prima, tem a questão de perícia, às vezes civil e criminal. Então, assim, tem as multas. A empresa também ela sofre um impacto muito grande, tanto com as doenças do trabalho, quanto com os acidentes de trabalho. Então, a gente precisa ficar atento, porque o nosso objetivo sempre é livrar principalmente o funcionário, mas também garantir à empresa uma segurança durante a execução das suas tarefas. A higiene ocupacional ela vai trabalhar sempre com esses requisitos: eliminar o risco, reduzir o risco. Se eu não consigo eliminar, eu tento reduzir. E eu vou reduzir através de quê? De medidas de engenharia, medidas administrativas, até a utilização de EPI. A utilização de EPI ele vai ser a minha última opção, mas a minha redução, a minha minimização do risco, ela vai estar sempre voltada para a engenharia e para a parte administrativa. Engenharia, quando eu preciso trabalhar a parte de ambiente, onde eu tenho que envolver maquinário, eu tenho que fazer uma determinada construção, eu tenho que ter, por exemplo, um guarda-corpo, um ambiente específico para eliminar aquele agente, eliminar aquele risco, ou reduzir esse risco, tá? O administrativo ele vai ser voltado para procedimentos, treinamentos, capacitação, e o EPI para a atividade que o funcionário ele vai ter que desempenhar, vai ter que executar. Então, essas são as 5 formas de controle trabalhadas na higiene ocupacional. Lembrando sempre que o nosso principal objetivo é eliminar o risco e não reduzir, mas eliminar, tá bom? E aí, a higiene ocupacional, ela também vai trabalhar com alguns programas, né, na questão da forma administrativa. E a gente tem o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o PGR, que trabalha o Programa de Gerenciamento de Risco, o PCA, que é o Programa de Controle Auditivo, o Programa de Proteção Respiratória, o PPR, os laudos de insalubridade, periculosidade e ergonômicos que devem ser elaborados pela empresa dentro dos ambientes de trabalho, e a gente precisa estar sempre reavaliando esses laudos. Uma vez que eles são feitos, se o ambiente de trabalho não mudar, eles não precisam ser refeitos, mas uma vez que eles mudem, ou que alterem, ou que acrescentem, a gente tem que estar sempre refazendo
o laudo ergonômico de insalubridade, periculosidade, ok? Falando aí da última medida utilizada pela higiene ocupacional, que é a determinação da utilização de EPI, quando você não conseguiu eliminar o risco ou reduzir ele de forma que ele não seja mais agressivo ao trabalhador, a gente determina a utilização do EPI. E aí o EPI a gente vai ter lá proteção para a cabeça, proteção para o tronco, proteção para os membros, né? Tanto inferior quanto superior. E o que a norma fala? A norma regulamentadora de número 6, ela vai dizer que o empregador ele deve fornecer ao seu trabalhador o EPI necessário para a execução da sua atividade. Então, esse EPI, ele tem que ser, esse equipamento de proteção individual, ele tem que ser específico para a função daquele colaborador, não pode ser qualquer um, tá bom? Uma outra coisa que a norma fala é que esse EPI, ele precisa ter um certificado de aprovação impresso no corpo do EPI de forma indelével, ou seja, de forma que ninguém possa retirar, a não ser que seja de caráter criminoso. Então, se você receber uma bota, você vai ver que na bota você vai ter ou no solado, ou na língua, ou no corpo da bota, a descrição do CA. Se você receber uma luva, você vai ver que normalmente vai estar também, normalmente fica no dorso da luva, né? A descrição do CA. Quando não fica no dorso, fica na parte interna. Então, o certificado de aprovação ele tem validade de até 5 anos e ele é renovável. Então, assim, as empresas renovam, vão renovando ele durante muitos e muitos e muitos anos. É só ela não alterar a característica. Uma vez que a característica do EPI é alterada, ela precisa fazer um outro CA junto ao Ministério do Trabalho e ao Inmetro para que esse EPI seja validado como equipamento de proteção individual, ok? A higiene ocupacional ela também vai trabalhar com as inspeções, porque como eu falei para vocês, o nosso objetivo é evitar doenças, reconhecer os acidentes, não é assim? E traçar medidas de controle. E não tem forma melhor da gente conseguir ter essa observação dos riscos do que fazendo inspeção. Então, uma das obrigatoriedades da CIPA é inspecionar o ambiente de trabalho. E aí a gente tem os seguintes propósitos quando a gente fala de inspeção: detectar condições perigosas, mitigar os riscos, ou seja, tratar esses riscos e reduzi-los significativamente, reduzir os encargos trabalhistas e previdenciários, aumentar o interesse dos trabalhadores pelas questões de segurança. Quando você vai no ambiente de trabalho, que você pergunta ao trabalhador como que ele está, o que ele pensa a respeito do seu ambiente de trabalho, o que ele acha que pode melhorar, ele se sente parte do processo e ele se sente participante das medidas de segurança do trabalho. Corrigir métodos inadequados, diminuir situações de danos ao patrimônio, verificar as medidas preventivas de segurança implementadas, se essas estão sendo eficazes ou não. As inspeções, elas têm, na verdade, são 5 tipos, mas para a gente aqui importam esses três que foram citados, que é inspeção geral, que é quando a gente faz todo o ambiente de trabalho, inspeciona a parte de documentação, inspeciona a edificação, e aí a gente tem uma abrangência nessa questão da inspeção. A inspeção parcial, que ela é limitada a um setor de trabalho, a um processo produtivo. E as inspeções periódicas, que elas vão ser definidas previamente, que é as que a gente vai estar fazendo. A CIPA, ela faz as inspeções periódicas,
tá? Essas inspeções periódicas e a gente vai estar executando todas as vezes que eu for até o setor de trabalho. Então, uma vez por mês, normalmente eu faço 4 visitações nos setores, mas uma vez por mês, dessas 4 avaliações que a gente for fazer no monoambiente, essas 4 visitas, uma dessas visitas a gente vai estar fazendo a avaliação periódica. E aí a gente vai estar levando lá o checklist, a gente vai rodar todo o setor de trabalho, e aí se define o teu setor de trabalho, tá? Você não vai estar indo, por exemplo, no setor do cliente, não. É o teu setor de trabalho, o que ele pode ser melhorado, o que é a tua dinâmica de serviço, o que pode ser melhorado, a gente vai estar avaliando em conjunto para que a gente possa adotar medidas que facilitem o teu trabalho, gerando, né, dentro desse processo aí um bem-estar e um conforto maior para a execução das suas atividades, tá bom? Uma das ferramentas utilizadas, né, o checklist, como nós falamos, é que eu tenho um modelo de checklist, onde a gente pode observar alguns tópicos e dizer se está conforme ou não conforme. Mediante a observação desses tópicos, a gente manda isso para a diretoria, propõe medidas de controle para que seja se adequado o ambiente de trabalho às normas regulamentadoras, tá bom? E é um checklist desse parecido, assim, que a gente vai estar preenchendo pelo menos uma vez por mês nos setores de trabalho, tá? E quem vai estar fazendo vai ser você junto comigo. Normalmente eu faço uma visita aí de 4 vezes no setor. Então, uma vez por semana ao menos eu vou naquele setor de trabalho, fazer um DDS, conversar com o pessoal. Algumas pessoas ainda não tive essa oportunidade. A gente não conseguiu fazer DDS nenhum. A gente não conseguiu fazer treinamento presencial ainda nenhum devido à pandemia. Mas assim que tudo isso se normalizar, a gente vai estar retomando as nossas atividades e eu conto com vocês para estar nos ajudando nessa tarefa de estar fazendo as inspeções nos ambientes de trabalho, tá bom? Então, até o próximo vídeo.